Oi, 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 pessoal, tudo bem? Aqui, professora Cauana falando. Espero que todos estejam se resguardando. Um momento difícil para todos, né? Nós estamos tentando adaptar a escola através da internet para que nós consigamos continuar os nossos conteúdos para não ter tanto problema quando a gente voltar, ok? Então vamos lá. Em sala de aula a gente está falando sobre arte moderna. Essa arte moderna, né, parisiense do século XIX, nos traz o artista Manet. Edward Manet pintou Almoço na Relva, muito bem conhecida por vocês, né? Já vimos várias vezes. Se data de 1863 e ela tem os pré-requisitos de arte moderna da época. Como nós vimos, é uma arte que não foi muito bem recebida, né? Os apreciadores, conhecedores da arte na época não apreciavam esse tipo de modernismo, porque o que eles achavam que era arte, aquelas obras totalmente naturais, como se fossem fotos, tudo muito bem feito anatomicamente, a natureza retratada exatamente do mesmo jeito que nós vemos. E quando Manet chegou com essa proposta, a primeira proposta dele foi o Almoço na Relva, nós temos uma obra que impactou demais essa sociedade parisiense. E quando nós prestamos atenção nessa obra, nós vemos alguns detalhes que fazem entender o motivo dessa academia não ter aceitado a obra de Manet no primeiro impacto. Quais são essas características? Eu trouxe aqui duas obras, uma de Tiziano e outra do Raymond, que são obras que os historiadores levam a crer que Manet utilizou para pesquisa, análise, estudos para fazer o Almoço na Relva. Então, primeiro que a gente tem a de Tiziano, que é o Concerto Campestre de 1511. O que nós temos aqui? Nós temos 3 pessoas conversando, uma mulher pegando água. Aqui nós temos trabalhadores, muita vegetação, uma casa ali no fundo, outra árvore e uma outra casa lá mais no fundo. Então, isso daqui é nitidamente aquela tradicional obra de arte que era exposta no Louvre, na Paris do século XIX. Era isso que eles queriam ver. Um pouco diferente do que a gente tem com Manet. O que Manet traz? Ele traz apenas 2 planos, diferente daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, assim fica mais fácil. Nós temos aqui um plano, 2 planos. Aqui nós temos na do Tiziano um plano, 2 planos, 3 planos, certo? Então aqui nós temos uma infinita possibilidades de análises, de imagens com arquitetura, natureza, céu, que a gente pode estar analisando. Aqui, na do Manet, já limita um pouco. Ele costuma fazer de 1 a 2 planos, não passa muito disso. Outra coisa, nós vemos também aqui todos os contornos, a gente consegue analisar e ver. Tudo tem contorno, tudo tem acabamento. Já aqui na do Manet, nós não conseguimos ter isso. Por quê? Porque ele não fazia contorno. Ele pura e simplesmente não fazia essa preparação. Na época do Tiziano, né, 1500, a época do Renascimento ainda, nós tínhamos artistas que passavam muito tempo analisando, colocando 3 pessoas aqui, não ficou bom, vamos colocar aqui, quero outra aqui para equilibrar. Então, eles faziam todo um estudo de equilíbrio e proporção antes de pintar, para ficar tudo harmônico, e fazer os contornos. Já aqui, o Manet, ele já fazia diretamente no pincel. Então, ele ia pintando, conforme fosse dando o resultado. Então, esse contorno, ele tira um pouco da naturalidade das coisas, essa falta desse contorno. As coisas se misturam, porque não está delimitado. Aqui essas árvores, elas estão meio misturadas.
Aqui a gente consegue ver, se duvidar, a gente consegue ver folha por folha, como que é a folha dessa, como que é a folha dessa, como que é a folha dessa. Aqui não, a gente tem um monte de troncos, mas a gente não consegue perceber de qual é a qualidade de cada folha, como que é cada folha, com tanta naturalidade, perspectiva, como a gente consegue ver aqui na do Tiziano. Depois nós temos aqui do Raymond. Por que eu trouxe essa do Raymond e por que eles falam que ele também pesquisou nessa obra aqui? Se a gente perceber, deixa eu mostrar aqui. Se a gente perceber esse cantinho, que eu até trouxe aqui para vocês, um zoom, nós temos aqui um homem, outro homem e uma mulher. Nós temos aqui no almoço da relva também um homem, uma mulher. A única coisa que diferencia é que não tem essa mulher se banhando aqui no rio do Raymond. Mas uma coisa que chama atenção também, que nas 3 imagens nós temos pessoas despidas. Nós temos aqui a do almoço da relva e do Raymond, que é o julgamento de pares. Temos pessoas despidas e nós temos a do Tiziano também, no concerto campestre, pessoas despidas. Qual seria o elemento que fez com que as pessoas se chocassem, então, apenas com a do Manet? Quando a gente tem aqui o do Tiziano e a do Raymond, nós temos um motivo. A do Raymond, ele se trata de tema mitológico. Esse tema mitológico traz ninfas, anjos, deuses, cavalos alados, que faz com que isso seja considerado personagens e não uma pessoa civil. Já na do Manet, ela se torna uma pessoa civil, porque você não vê nenhum traço aqui de mitologia. E então essa pessoa pode ser qualquer pessoa que você pode cruzar na rua. E isso trouxe grande estranheza para a sociedade parisiense do século XIX. Quando a gente vê aqui o concerto campestre do Tiziano, nós temos aqui 2 personagens que retratam a anatomia. Por quê? Porque no Renascimento a construção anatômica era muito importante. E outra, aqui torna-se um estudo. O Renascimento, o corpo humano, ele é feito como um estudo. Então, também não se tratava de pessoas comuns, não eram civis, e sim como se fosse um estudo da anatomia humana. Era muito importante ter a anatomia humana. Já no século XIX, as pessoas já não pintavam mais esse tipo de nudismo. Então, por ele ter feito essa volta do nu, e por isso também que encaixa esse estudo com Tiziano e com Raymond, ele chocou a Paris quando ele fez o lançamento do Almoço na Relva. Além disso, né, dele ter chocado as pessoas com esse nudismo civil, Tiziano fez 3 planos, ele fez só 2. Eu trouxe outras imagens aqui para a gente continuar analisando essas características. O que nós temos aqui? De novo, primeiro plano, segundo plano lá no fundo. Lá no fundo a gente consegue perceber que são várias pessoas, mas a gente não tem nitidez, parece que está tudo junto. Por quê? Por falta do contorno mesmo. Então, o que ele faz? Ele faz formas que se parecem com pessoas, porém ele não fez pessoa por pessoa. Ele fez pinceladas rápidas que, agrupadas da forma com que ele fez, se parecem com pessoas. Tipo quando a gente vê desenho que tem muita gente na arquibancada, tem gente que faz um monte de bolinha junto, tem gente que faz bolinha com um monte de roupinha colorida. A gente percebe que são pessoas que estão na arquibancada, mas você não consegue ter nitidez para ver pessoa por pessoa, porque a pessoa, o artista, não fez personagem por personagem. Ele fez várias formas e que elas agrupadas parecem várias pessoas. Mesma coisa que aconteceu aqui. Se você chegar perto, você não vai ver pessoa por pessoa, você vai ver formas que de longe se parecem com pessoas.
Para deixar mais claro isso que eu tô falando, aqui a mão. Você consegue perceber que é uma mão aqui, mas você não vê dedo, você não vê unha, você não vê luz, você não vê sombra, mas você tem noção de que é uma mão que está segurando um pincel. O que acontece aqui? Por falta desse contorno, de ter essa delimitação, a mão se torna praticamente da mesma cor do casaco, que se funde com ele. Então, o casaco e a mão é praticamente como se fosse a mesma coisa. Você consegue ter noção que está uma mão aqui, porque está segurando, e a gente sabe que no final do casaco vai vir uma mão. Mas você não vê a mão, entenderam? Então, essa falta do contorno, para a época, foi muito grande. Então, Manet, ele foi conhecido como um artista que tem as suas obras inacabadas, porque ele não tinha acabamento, né? Ele fazia um monte de rabisco que se tornava uma imagem olhada de longe, mas se você olhasse de perto não tinha acabamento. Mesma coisa que acontece aqui nessas outras duas. A gente tem um predinho que parece que está junto com essa vegetação aqui atrás, você não consegue saber se é parece ser uma ponte, parece ser um muro, né? Mas você não consegue ter nitidez nem de uma coisa nem de outra. Então a gente tem uma noção. É uma moça que parece que está tomando um café, porque aqui parece que tem metade de uma xícara. A sua revista se funde com o predinho que tem lá atrás. Não conseguimos ver dedos novamente, mas a gente sabe que isso daqui são as mãos dela. Aqui nós temos um cachecol, mas que se você olhar você não consegue ver costura, você não consegue ver dobra de tecido nem nada, mas você consegue perceber que é um cachecol. E ela tá como se fosse grudada aqui no fundo, não tem aquela perspectiva, como se a gente estivesse olhando aqui a obra do Tiziano, essa perspectiva que você não consegue imaginar que a árvore está grudada aqui na personagem, nem que ela está grudada aqui no tronco. O que a gente não consegue perceber aqui na obra do Manet. Depois aqui nós temos esses 4 personagens, muita vegetação e uma vegetação que você não consegue perceber muita coisa. Aqui é tudo muito junto com a árvore que vem aqui para cima. A grama, você não consegue perceber muitas coisas, se tem pedras nessa grama, se é tudo grama ou aqui tem algum laguinho, alguma coisa, ou se é só sombra. Por quê? Por causa disso. Essa falta do contorno, essa falta do claro escuro para dar dimensão e tridimensionalidade faz um pouco de falta na hora de analisar as obras do Manet. Mas isso torna ele esse artista vanguardista do modernismo, né, que trouxe o modernismo para o século XIX, que depois, logicamente, fez muito sucesso. O que é que eu propus para vocês como atividade domiciliar? Eu queria que vocês fizessem um desenho, certo? Como vocês sabem, a gente finaliza todo o nosso conteúdo com uma prática, e essa prática vai ser vocês elaborarem um desenho com as características do modernismo que o Manet trouxe. Então, sem perspectiva, tá? Se vocês quiserem fazer até a dica que eu dei de fazer como se fosse um jogo e colocar lá um monte de gente lá assistindo na arquibancada só com configuração de forma, excelente. Não ter contorno, que nem a gente estava falando aqui, não tem contorno, né? Não tem contorno. Então, vocês vão fazer diretamente com lápis de cor. Se vocês querem fazer, eu vou fazer uma flor, né? Que eu coloquei outras imagens um pouco mais fáceis aí para vocês no material. Quero fazer uma flor. E que cor que vai ser essa flor? Vai ser uma flor amarela. Então, vocês vão pegar o lápis de cor amarelo e vão fazer diretamente o formato da flor com o lápis amarelo. Ao invés de pegar o lápis de desenho, fazer a flor, pegar o amarelo, depois pegar o laranja, escurecer na onde tem sombra, pegar o branco, clarear na onde tem luz.
Entenderam? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis e fazer diretamente com ele esse desenho. E as outras características que são não ter muita perspectiva, não ter muito plano, ser uma coisa mais simples, ok? Terminou? Cola no caderno e a gente vai vendo como que vai ficar depois para a gente avaliar essas outras atividades que nós estamos mandando. Um grande abraço para todos, eu espero que logo a gente se vê e conforme for indo a gente vai se falando aqui nas nossas videoaulas, ok? Um beijão, pessoal!